Boa tarde. Prosseguindo a nossa atividade, vamos começar a trabalhar com os tipos de exploração. Tipos de exploração. Podemos explorar, a atividade rural pode ser explorada por dois tipos de pessoas, ou sob duas formas, por assim dizer. A pessoa física. Quem é a pessoa física? A pessoa natural. A exploração pela pessoa natural vai pelos pequenos e médios, que não são obrigados a manter a escrituração contábil, tá? Pequenos e médios produtores rurais. Até 2016, R$ 56 mil sem escrituração do livro caixa, obrigatório para quem tem mais de R$ 142.798,50 em rendimento bruto, e aqueles que executam a industrialização ou transformação são considerados PJ. A pessoa jurídica, pode ser como a união das pessoas, de várias pessoas físicas, para explorar a atividade. Não é tão comum na atividade rural essa exploração por pessoa jurídica. Mas você pode ter o empresário individual ou EIRELI, a sociedade simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, as cooperativas. As opções não são muito vantajosas para a pessoa jurídica, porque não tem uma vantagem de financiamento ou outras coisas. São mais interessantes verificar algumas associações para a exploração. E quando eu trabalho com associações para a exploração, eu tenho que pensar em uma separação importante: capital fundiário e o capital de exercício. O capital fundiário é a terra e as benfeitorias da terra, ou seja, a terra e tudo aquilo que eu tenho dentro desta terra, dentro da minha fazenda. Ou seja, eu tenho uma casa, eu tenho um barracão, eu tenho cerca, eu tenho um açude. Tudo isso passa a ser o capital fundiário. É o bem propriamente dito. E o capital de exercício, os capitais operacionais e de trabalho. Dentro do capital fundiário, ainda vai estar, em determinadas situações, o maquinário, tecnicamente todo o meu ativo permanente, por assim dizer, o antigo ativo permanente, mas o ativo intangível, hoje tangível, desculpem, o capital de longo prazo tangível, o capital de exercício, o capital operacional ou de trabalho. E daí nós temos algumas relações, algumas associações. A parceria, o proprietário entra com o capital fundiário, erro de exercício, e o parceiro entra só com o trabalho. Então, capital fundiário total, capital de exercício, os capitais operacionais, ou seja, o dinheiro para a produção, e o parceiro entra com o trabalho. Então, parceria de trabalho, entra com a mão de obra. E no final divide o resultado em uma proporção, geralmente mais para aquele que entrou com o capital e um pouco menos para aquele que entrou no trabalho. Mas nessa razão. Arrendamento. Arrendamento é o próximo à alocação, ou seja, você entrega o capital fundiário, às vezes uma parte até do capital, não o capital operacional não ir financiar, mas em determinadas situações algum pedaço do capital operacional, mas o arrendatário entra com o restante do capital de exercício e ao final você recebe um percentual da produção. A remuneração pode ser fixa ou proporcional, então isso depende da forma que você contratar. Esse é o comodato. Eu queria ter um amigo que me desse uma terra em comodato. Comodato é: eu cedo o capital fundiário para alguém explorar. Qual que é a vantagem para o cedente? Utilização da terra. Se a terra não for utilizada, ela se degrada e ela pode ser invadida. E ela pode ser sujeita a... Você pode perder a propriedade por não usar. O condomínio. O condomínio é a ação em conjunto das pessoas. Ou seja, é você trabalhar não só você, mas dividir as coisas. Você tem uma parte da tua terra e você divide uma outra parte do capital fundiário. Você, em conjunto com outras pessoas, constrói um barracão dentro de uma determinada propriedade. Você adquire um trator, você utiliza coisas. Então, o condomínio é mais fácil, fica mais vantajoso. O maior exemplo que nós temos na nossa região aqui é o condomínio Fazenda Esteio, onde tem vários condôminos, pelo menos em número de 10 ou 12, e eles se juntam para fazer tipos de mercado rural. Como que eu posso negociar no mercado rural? Primeiro, o físico. Físico é fácil entender. Físico é o mercado onde eu troco o produto por dinheiro. O produto
é levado ao mercado, eu levo o meu produto ao mercado, vendo ele lá, entrego ele lá e recebo o dinheiro lá. Então, o mercado do boi de Araçatuba é um mercado físico típico. Tá? A termo. A termo é quando existe alguma coisa no meio. Eu vou fazer um contrato para entregar em determinado momento ou tem que ocorrer determinada coisa para que se concretize o negócio. Você acerta preço e a venda é efetuada antes de dispor o produto, ou seja, você vai plantar soja, você pode vender antes de plantar ela. E esse tipo de contrato pode ser com ou sem antecipação de recursos. Então, esses conceitos são o conceito físico, que é aquele aonde eu tenho o produto e vendo ele no momento que eu já tenho ele feito, já tenho ele pronto e entrego. E a termo. Aí começa a surgir o conceito de commodity, ou seja, commodity é um produto que é possível de padronização no que diz respeito à quantidade, peso e qualidade. Eu produzi soja, a soja acabou sendo identificada como do tipo A1 com X especificações ali. Então, ela é dentro daquele produto e eu vou ter essa situação. Quando eu tenho commodities, eu começo a poder trabalhar no mercado de futuro. Este mercado de futuro é semelhante ao contrato a termo, só que o contrato a termo, a exigibilidade dele é diferenciada. Eu vou ter que demandar alguém para ter efetuar essa produção, efetuar esse. Enquanto que dentro do mercado futuro eu tenho obrigatoriedade e exigibilidade porque eu tenho alguém atuando dentro disso. Então eu começo a trabalhar com as bolsas. Eu vou ter uma coisa chamada clearing, que é o cara clearing, para ser melhor, que é o cara que me garante as transações, né? Ele vai me garantir o compromisso de compra e venda, assumido dentro do pregão, ou seja, vendedor e comprador se acertam. Se um dos dois roer a corda, o clearing vai ajustar isso, ele vai dar a garantia. Exemplos disso, a CBOT, a CBOT, a Chicago Board of Trade, a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é hoje a fusão. E daí eu tenho um mercado um pouquinho diferente, que é o mercado de opções. No mercado de opções, quando eu trabalho com o contrato a termo, eu tenho um contrato. Quando eu vou trabalhar em opções, eu não vou negociar opções de fazer alguma coisa. Eu vou ter uma opção de comprar, uma opção de vender. Eu não vou ter uma venda específica ou uma compra específica. Eu não preciso necessariamente ter o produto, nem coisa. Então, eu vou efetivamente trabalhar com uma opção. Tá? Vamos dizer assim, paga-se um prêmio para obter a opção, podendo ser exercida ou não. O prêmio vem a ser o quê? O prêmio é o valor pago pela opção. A opção é como se fosse um seguro. Você paga um X valor para garantir que você vai ter a compra a determinado preço. Você entrou com uma opção de compra. Ou você vende, você determina teu produto que eu vou vender a R$10. Na hora que for acontecer a venda, eu vou pensar se eu vou exercer a opção ou não. Tá? Então, esses são os tipos de mercado rural, ou seja, mercado físico, mercado a termo, mercado de futuro e mercado de opções. Mercado físico, real, pego as coisas e faço a conversão. A termo, eu ainda não produzi, mas eu já sei que eu vou vender para determinada pessoa e você vender por determinado. Pode ser vender para quem vender, pode ser vendido para quem e por que preço, ou pode ser vendido para alguém por um preço a ser fixado no momento por determinado índice ou fator. E isso pode acontecer com antecipação ou sem antecipação. O mercado futuro ele é diferente em termos disso porque comprador e vendedor não estão fisicamente unidos e não contratam diretamente entre si. Você vende para um agente e este agente repassa. Então você tem por assim dizer, um intermediário no meio dessas coisas. E as opções já são dentro dos mercados bursáteis
onde você faz uma opção por comprar determinado produto em determinada data, no futuro. Ou você faz a venda, você oferece o teu produto por uma garantia de preço de venda naquele momento. Os contratos de comercialização, venda direta e venda indireta. A venda direta beneficia o produto e visa um mercado específico, ou seja, quem faz o produto já vai vender no mercado específico. A indireta não manufatura e vende por intermediários, ou seja, na venda direta eu trato o produto e vendo no mercado. Na indireta eu entrego para alguém que manufatura e vende por intermediários. Troca por insumos. A troca por insumos é um contrato de venda onde eu vendo para aquele que me vendeu a semente, por exemplo, ou para aquele que me deu, me financiou, me vendeu o fertilizante, ou seja, em uma parte disso ele me deu o capital operacional. O fomento se faz muito, insumo e muda em troca de parte da colheita, ou a integração, você recebe o pintainho e a ração, assistência em troco da produção. Em alguns momentos você só presta um serviço específico nessa coisa. O pagamento antecipado, então você, ao invés de você receber os produtos, você recebe o pagamento antes. Tá? Você vende antecipadamente o produto, você compra os teus insumos, você compra as tuas coisas para fazer, financiado, obviamente, por isso, e depois você se compromete. É óbvio que você tem um compromisso de venda. Aí você começa a ter as possibilidades de fazer as vendas, as opções de venda em mercado de futuros. Você se garante em determinadas situações. Eu vendi o meu produto com receita antecipada. Eu posso ter uma opção de compra para que, se de repente lá na época o produto for mais caro, eu posso vender o meu produto pelo preço mais caro e pedir para alguém entregar. Então essa é a ideia das opções. Tá? Preço fixo ou mínimo estabelecido. Você sabe para quem você vai vender, mas você entrega a safra e você fixa um preço. Então você já sabe que vai ser fixado àquele preço. Você não recebeu o recurso antes. Você entrega a tua safra e você vai receber um preço fixado. E daí tem o preço a fixar. Você entrega a tua safra, mas o preço vai ser fixado futuramente no momento em que você for vender. Aqui nestes contratos surgem dois títulos rurais, nota promissória rural e a duplicata rural. A nota promissória rural é muito mais utilizada pela pessoa física para fazer as suas atividades, e a duplicata rural, pessoas jurídicas. Então eu tenho duas situações que começam a trabalhar com a ideia de financiamento. Financiamento da atividade rural. Aqui eu tenho um quadro que mostra uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de financiamento rural, mas ele começa em evoluções, basicamente, de entender que o CPR para o CRA, a evolução deles são em forma aonde eles são criados e como eles a quantidade de coisas que ele entra no mercado financeiro. Então, e a proximidade que vai ter entre o que se tem aqui e o produto real. Então, a primeira cédula de produto rural é emitida pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, pelas cooperativas e associações de produtores. Pode ser feito antes, durante e depois do plantio. Tá? E o produtor negocia e recebe o valor do título negociado. O que ele faz? Ele negocia a cédula para se financiar, produz, vende a sua produção e, obviamente, vai tirar o lucro dele. Então, mas ele vai pagar a cédula de produto rural àquele que emitiu essa cédula. Tá? Aquele que emitiu, não, aquele que ele pagou pela cédula. Tá? A CDA é o Certificado de Depósito Agropecuário. A CDA vem junto com o WA. A CDA, o Certificado de Depósito Agropecuário, o Warrant Agropecuário, são documentos que nascem juntos. O CDA é o Certificado de Depósito de Produto Agropecuário, ou seja, produzido, eu entrego o meu produto em um armazém, deixei o produto armazenado, eu recebi uma CDA e junto com ela um Warrant.
A diferença entre o CDA e o warranty. O CDA é o título do bem. Se eu entregar o CDA para outra pessoa, eu estou entregando o produto. Ou seja, se eu quiser vender meu produto, eu entrego o CDA e recebo o preço. Tá? Eu, produtor, que produzi e entreguei o produto. Se eu quiser usar o meu produto para garantir alguma coisa, ou seja, com o meu produto eu vou garantir uma compra de semente ou uma compra de fertilizante, eu uso o warranty, tá? O WA, que é um pedaço do CDA. Tá? E ainda assim eu fico com a propriedade do CDA. Quando for me comprar, quando for ver, você está com a CDA um warranty, então eu tenho uma garantia sobre esse. Você já resgatou? Não, então você está comprando alguma coisa que está sob certo aspecto penhorada, tá? Ou hipotecada, mas pesa sobre ela uma garantia, algo. Se aquele contrato que você fez e deu em garantia não for cumprido, você não terá o bem. A CDCA, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. Este é emitido pelas PJs que beneficiam, comercializam e industrializam. Ele é feito, são documentos, são certificados feitos em cima de DCAs, de nota promissórias rurais, de duplicatas rurais ou de certificados de produção rural ou de certificados de depósito agropecuário ou de warrants. Eles vinculam esses contratos e vendem no mercado, vendem em bolsa ou balcão, entenda-se balcão como eu vendo na minha empresa e chega alguém aqui, você quer um certificado de DCA, um certificado de direitos creditórios de agronegócio? Ou seja, eu tenho um crédito de agronegócio e aqui eu já passo a ter mercado de bolsa, eu passo a circular com o título. A letra de câmbio, a letra de crédito agronegócio, já é de instituição financeira. A instituição financeira que utiliza os DCAs como vinculado ao título, ou seja, ela tem um depósito, algum direito creditório agrícola, tem registro no Bacen, isso aqui já é financiamento propriamente dito em sistema bancário. E passa a ser, os títulos são registrados no Bacen e vão para o mercado de bolsa ou balcão. O CRA é um certificado de securitização, ou seja, você vai utilizar por uma dessas empresas que fez um LCA ou um CDCA não está com toda aquela qualidade financeira de fazer, você vai vender e trabalhar com um certificado de recebível. Você vai fazer um CRA e vai segurar os direitos creditórios, ou seja, você entrega para uma outra empresa que te dá o dinheiro, e naquele momento você reergue as suas pernas e trabalha, ou seja, aquele que emitiu o CDCA e a LCA, revende o título para fazer isso. Esses são os financiamentos privados, mas efetivamente o melhor financiamento é o financiamento público da atividade rural. Por que o financiamento público da atividade rural é o melhor? Porque ele é o mais barato, ele é o mais fácil. As diferenças são em torno de 80% do valor de juros entre o mercado, o financiamento privado e o financiamento público. Tá? O financiamento é com juro equalizado pelo Conselho Monetário Nacional, operados por títulos credenciados. Qual que é a grande crítica aos... Lembram daquela situação que foi recomendada há pouco sobre no grupo de slides anterior sobre a dependência a lei da oferta e da procura? O que se tem de crítica em cima dos financiamentos rurais é que os financiamentos rurais estão liberados justamente no momento em que você precisa plantar. Na proximidade do momento que você precisa plantar, que eles vão ser liberados. Então, nesse momento, você tem uma grande procura por fertilizante, por semente, por todas essas coisas. E isso torna eles a um preço mais caro, faz com que você tenha menos competitividade para pagar essas coisas. Então, essa é uma das situações que se critica o financiamento público da atividade rural. Ele é representado pela cédula rural, que pode ser com ou sem garantia real. A garantia real, normalmente, ela vai se confundir, vai ser ou a terra, ou um bem que você tem na terra, um barracão,
algo, uma benfeitoria, ou uma máquina, ou às vezes a tua produção. E daí isso vai diversificar a forma que ele chama. Ou uma pignoratícia, ou seja, você tem um penhor sobre uma coisa móvel, geralmente um bem, o penhor sobre uma máquina, ou sobre a produção, ou sobre alguma coisa, ou uma hipoteca que venha a ser sobre um bem real, sobre a terra. Tá? Então eu vou ter CRP, que é Cédula Rural Pignoratícia, a CRH, que é Cédula Rural Hipotecária, ou uma cédula rural que pode ser pignoratícia e hipotecária, onde as garantias são tanto reais, hipotecárias, tá? São terra e suas benfeitorias específicas, ou móveis, como safra, máquinas e outras coisas. E eu tenho a cédula de crédito rural bancária, que ela pode vir com garantia real, ou seja, com uma garantia pignoratícia ou hipotecária, ou apenas fidejussória, ou seja, apenas a garantia de um avalista. Tá? E ainda a nota de crédito rural, que não tem garantia rural real. Ela só vai ser garantida por quem assinou ela. Então, quem tiver na nota de crédito rural significa que está bem na ficha. Né? Mas, efetivamente, custo dos empréstimos. As cédulas hipotecárias têm um custo menor, as pignoratícias têm um custo um pouco maior, as cédulas de crédito rural sem garantia real, só fidejussória, tem um custo um pouco mais elevado que a cédula com garantia real, e a nota de crédito rural, que é sem garantia nenhuma em tese, tem um custo maior. Então sempre vai ter essa situação. Elas têm limites, o limite é de até 1 milhão para custeio e até 350 mil para investimentos. São créditos sob fiscalização e controle em condições específicas do BNDES. Né? Linhas, Funcafé, Pronaf. Pronaf é o Programa de Financiamento, Programa Nacional da Agricultura Familiar, destinado a pequenos produtores. O Pronamp é o Programa Nacional de Agricultura do Médio Produtor e outras. Né? Então você vai ter. E daí nós temos uma coisa chamada Proagro. Proagro é uma coisa maravilhosa e recomendada para todo mundo que faz qualquer financiamento rural, que é o seguro da atividade. Se der zebra, quem paga é o seguro. Tá? Então é um seguro de crédito. E o Proagro ele é mais barato do que boa parte dos seguros de crédito que se tem. Então, a classificação por categorias hoje diz que pequeno é o produtor até 360 mil reais. Médio é até 1 milhão e 600 mil e grande mais de 1 milhão e 600 mil.